Então, essa ideia do assumir a autoridade, alguns complementaristas já têm rejeição em assumir, por quê? Porque, teoricamente, pode dar a ideia que se o pastor passar para a mulher, então ela pode, tá? Poderia. Então, eles são travados na questão de não exercer a autoridade. Só que a questão lexical, tá? Ela não sustenta a palavra autoridade aqui e não pode, na verdade, ser a primeira opção, porque ela não tem, tá, nos léxicos esse sentido. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo, a mais um encontro aqui teológico, direcionando a nossa conversa, as nossas discussões dentro do ambiente da educação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, a Secretaria-Geral da Educação, a Secretaria Estadual, nós estamos aqui cumprindo, né, um propósito de falar a respeito dessa temática que eu já vou anunciar aqui para todos vocês. E lembrando, né, que nós estamos aqui em continuidade a um assunto que já foi abordado anteriormente, então eu peço que você revisite, né, esse podcast, esse bate-papo aqui que nós tivemos anteriormente, relacionado ao ministério feminino. Esse ministério feminino que é um tema, às vezes, bastante espinhoso para algumas pessoas, em alguns ambientes eclesiásticos mais tradicionalistas, que acabam rejeitando e privilegiando, né, o ministério masculino em detrimento à possibilidade de um ministério feminino. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para conversar um pouco a respeito desse assunto, para desmistificar algumas questões e para explicar, né, essa perspectiva a partir de uma exegese bíblica, apresentando aqui alguns textos e demonstrando que existem fortes comprovações, eu nem diria que existem indícios, mas fortes comprovações de que na igreja primitiva era comum a presença das mulheres em posições de liderança, diaconato ou mesmo apóstola, como nós analisamos nessa conversa passada a respeito do texto de Romanos no capítulo 16. Bom, muito bem. O meu nome é Reginaldo Cardoso e eu estou aqui junto com o professor Antônio Reis, que está aqui do meu lado, e tratamos juntos a respeito dessa questão. E hoje nós vamos abordar um outro ponto, né, professor? Hoje é um ponto que às vezes é bastante complexo, polêmico em alguns meios, e nós vamos analisar aqui 1 Timóteo no capítulo 2. Mas antes de eu fazer a leitura aqui do texto, professor, se o senhor quiser dar um alôzinho aí para o nosso público, cumprimentar aquelas pessoas que estão nos acompanhando e, enfim, fazer uma introdução aí. Paz, queridos, eu sou o professor Antônio Reis, né? Já estivemos junto com o pastor Reginaldo no primeiro podcast aqui falando sobre esse tema em que a Secretaria da Educação achou por bem poder trazer à tona, né? Falar sobre esse assunto, já que, como comentamos editorialmente, é um assunto muito escasso, né, dentro do ambiente nacional e, infelizmente, muitos imaginam, né, no âmbito leigo que essa questão é uma questão totalmente resolvida a favor daqueles que se opõem à mulher exercer funções ministeriais em todos os níveis. Então, o objetivo, logicamente, é podermos estar aqui falando desse assunto e mostrar que não existe uma única possibilidade interpretativa para esses textos e que os igualitaristas, né, ou mutualistas, como alguns gostam de chamar, estão totalmente alinhados com a ortodoxia, e o que a gente está tentando também fazer é um resgate da ortodoxia primitiva, muito bem representado sobre esse tema nos primeiros anos da igreja primitiva, aquilo que a gente chama de patrística. Bom, nós nos propomos hoje, então, analisar esse texto. Falamos anteriormente a respeito lá de Romanos, no capítulo 16, versículos 1, 2 e 7, quando apresentamos, né, a Febe como diaconisa, e no versículo número 7 apresentamos Júnia como sendo considerada ali como apóstola. Mas existe uma problemática que permanece aqui em função desse texto que nós vamos ler.
E fazendo menção apenas, né, professor, também do curso de Ministério Feminino que é oferecido pela Secretaria. A primeira turma já foi encerrada, é isso, né? Sim, sim. A primeira turma já foi encerrada, mas há possibilidade de você se inscrever para as próximas turmas aí, que já estão sendo abertas, disponibilizadas aí as inscrições, matrículas pela Secretaria-Geral. Além disso, no ambiente da Faculdade Macpherson, nós temos também a iminência aí da formação de um curso de pós-graduação, né, e especialização lato sensu em Ministério Feminino, que é uma área, né, professor, que é carente, né? Você não encontra cursos em nível acadêmico que trate com profundidade toda essa questão, muito em função exatamente daquele tradicionalismo que nós conversamos, que nós falamos há pouco, né? Então, esse ambiente acadêmico, ambiente universitário, muitas vezes é visto de uma forma muito específica por alguns grupos apenas. Mas, enfim, vamos lá para o nosso texto aqui, e aí no bate-papo a gente vai desenvolvendo. O texto analisado aqui, ele está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, e eu vou ler aqui do versículo 12 em diante. E diz assim: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Bom, até aí, né? Quando nós analisamos essa questão, parece meio que um checkmate, né? Ou pelo menos um cheque, né? Em relação a essa questão, realmente, da posição da mulher, impossibilitando-a de exercer alguma função que seja de ensino, seja de liderança, ou seja de influência, né? Será que é assim mesmo? Mas, professor, eu já deixo também a abertura para que, antes de entrar no texto propriamente, tem uma questão que nós abordamos lá na nossa primeira conversa, que é relacionada ao chamado complementarismo e igualitarismo, que são dois posicionamentos exatamente em relação às funções que podem ser exercidas por homens e mulheres dentro da igreja. Então, fica à vontade para falar um pouquinho sobre essa questão e a gente vai desenvolvendo aí a nossa conversa em cima desse texto aqui. Queridos, talvez o tipo de linguagem que você possa encontrar, né, em obras dedicadas ao tema, né, e um pouco mais técnica, né, você possa não estar ambientado. Então, por isso que a gente está trazendo novamente esses nomes, esses conceitos, né? Eu digo isso porque recentemente uma pastora, né, quadrangular, me ligou e eu coloquei os termos, ela não sabia ainda navegar com essas terminologias. Então é importante entender que o termo que designa a oposição ao ministério feminino em todos os âmbitos chama-se complementarismo. Como eu destaquei anteriormente, esse termo só passou a ser utilizado, tá, a partir dos anos 70, e especificamente da obra do George MacKnight III, tá? Na verdade, Knight, né? George Knight III, tá? A partir de 74, quando ele escreveu e aí conceitou que o complementarismo ele lidava com a questão da igualdade entre homem e mulher, mas diferenciava em relação aos papéis. Então ele inaugura esse novo período. Anteriormente, o termo usado, na verdade, não era complementarismo, e sim patriarcalismo. O curioso que era a ideia era de patriarcalismo evangélico. Só que quando você, antes dos anos 70, você equivalia o patriarcalismo secular com o evangélico, não havia basicamente diferença nenhuma. Porque qualquer um dos dois colocava as mulheres qualitativamente em condição de inferioridade e por isso os homens, na verdade, hierarquicamente estariam acima. E aí o complementarismo tenta se afastar desse, então, que é o conceito histórico, né, que é o patriarcalismo, e que aí existe algumas alas americanas representadas na Batista do Sul, né, que está brigando em relação a essas questões, que ainda se consegue se associar a isso. Na base, amados,
a gente precisa entender que, a partir do momento que o complementarismo rejeita as atividades femininas, tá? Então as mulheres não poderiam exercer qualquer tipo de atividade nesse âmbito dentro da igreja. A realidade não é essa nas igrejas complementaristas. A realidade é que as mulheres exercem funções, tá, em vários âmbitos, que não tá, no âmbito pastoral, tá, mas exercem vários âmbitos. Então, o que a gente pode dizer é que eles são, na verdade, inconsistentes com aquilo que eles defendem. Tem uma frase do A.T. Robertson sobre esse versículo 12, ele diz o seguinte, que existe alguma coisa que não ficou claro nesse texto. Tá? Por quê? Porque se o texto, de fato, ele tem essa força universal e ele está sendo prescrito para se aplicar à Igreja de Cristo de forma universal, por que que os complementaristas, então, não são consistentes com essa afirmação de que mulheres não podem, de fato, ensinar em âmbito algum? Tá? Esse é um ponto que é importante a gente ter em vista. Do outro lado da balança está aquilo que a gente chama de igualitarismo, tá? Que é a ideia da igualdade entre os gêneros e os papéis. Isso quer dizer o quê? Que a mulher pode, de fato, exercer a função eclesiástica em qualquer âmbito. Tá? E eu gosto muito de uma fala do Gordon Fee, em que ele fala que os dons de Deus, eles não olham para gênero. E eu li um complementarista recentemente, tentando fazer uma distinção, e aí ele lida com os dons sobrenaturais listados lá em Coríntios, falando não, que os dons sobrenaturais, de fato, não existe, tá, prescrição com relação ao gênero, mas que os dons eclesiásticos, sim, existiriam. Tá? Agora, é uma teoria em busca de um texto. Mas na verdade, ela passa a ser uma inferência que alguém faz, porque o texto propriamente não leva a essa conclusão. O curioso de tudo isso é que muitos dos argumentos que tentam se apoiar na lista das funções eclesiásticas, ou dos dons eclesiásticos, é que os termos estão no masculino. Mas como foi pontuado, né, no primeiro podcast, os títulos masculinos eram amplamente usados até na igreja primitiva para as mulheres, até que surgiram títulos, tá, de caracterização feminina. Então esse argumento ele acaba caindo por terra, porque a gente viu no caso do diáconos, né, que era masculino e era usado, tá, para as mulheres dentro da história da igreja primitiva, e isso não é um problema. Mas, de qualquer maneira, é importante destacar que tem essa ala, né? E hoje tem o tal do complementarismo light, que surgiu a partir de 2015, em que eles passam a admitir os papéis sendo exercidos em algumas funções, tá? Que é o que, teoricamente, estaria ocorrendo dentro de igrejas que, pelo menos, se identificam, tá, com essa questão. Então, é importante entender também que são variações que ocorrem no modelo. E por que ocorrem essas variações? Porque o igualitarismo, a partir dos anos 70, teceu ataques, tá, escriturísticos, mostrou a exegese e eles tiveram que começar a se modelar. A questão ela é tão drástica que uma Bíblia que nem a ESV, quando ela surgiu, ela teve a sua revisão, a sua nova revisão, tá, a partir do ano 2000, ela utilizou para Efésios 4,13, onde tradicionalmente nas traduções brasileiras a gente tem até que atinge a estatura de varão perfeito ou de homem perfeito, eles optam por uma tradução até que alcance a estatura de masculinidade perfeita. E aí a questão da crítica foi tão pesada que houve a modificação, né? Porque é uma tradução que restringe a maturidade cristã exclusivamente aos homens. Tá? Porque não é possível se imaginar, né, que a mulher tem vai galgar, na verdade, esse âmbito de masculinidade, né? Tá? Para isso. Lógico que o termo lá é masculino, que está lá na língua grega, mas a gente precisa entender que é uma carta que está sendo escrito para a igreja, aonde tem homens e mulheres e tudo mais. Então, só para a gente poder entender que a gente tenta fazer isso aqui, trazer um pouco dessa crítica a essas traduções que se mantém muito agarrado numa visão em pressupostos e preconceitos
quando mulheres nas escrituras estarem exercendo funções, tá, eclesiásticas, para que as revisões possam ocorrer na realidade, para que a gente não fique preso, tá, tanto nesses preconceitos em que vão surgindo. Então, o igualitarismo, ele entende isso. Alguns já dentro do igualitarismo gostam mais do termo mutualismo, tá, para que possa entender que não existe, na verdade, uma questão de hierarquia em relação aos gêneros, tá, e não existe essa subordinação que se vende, né, pelo complementarismo. Às vezes me parece que essa metodologia acaba sendo muito parecida com o pensamento medieval, por exemplo, de Hugo de São Vítor, né? Que quando ele diz a seguinte frase, né? Aprende primeiro o que deves crer e depois procure nas escrituras a comprovação. Então, você, ao invés de você permitir que a Bíblia fale por si, que você faça uma exegese analisando todo o contexto histórico, gramatical, social, cultural das escrituras, você pensa primeiro no viés, então você aprende aquilo que é a doutrina, olha, você tem que crer nisso, agora vamos lá para a Bíblia procurar o embasamento para isso que nós acreditamos. E alguém disse uma vez que você pode fazer, com perdão da expressão, né, você pode fazer o diabo com a Bíblia, né, porque você, isolando textos e tirando fora do contexto, muitas vezes você consegue argumento para basicamente tudo, né, tudo aquilo que você crê. O que é bastante perigoso, porque você fomenta, você potencializa essa perspectiva preconceituosa, muitas vezes, dentro das igrejas. E impedindo pessoas, às vezes, que têm um chamado legítimo da parte de Deus, de ocupar funções dentro da igreja exatamente por conta dessa perspectiva mais restritiva. Né? Essa interpretação restritiva que se faz, por exemplo, desse texto aqui que nós lemos aqui de 1 Timóteo, quando você compreende que a mulher ela deve, dentro da igreja, ficar quieta, ficar ali em silêncio. O que, a princípio, inclusive, parece até um contrassenso, porque parece que Paulo está sendo contraditório em relação a outros textos que ele mesmo ampara que a mulher tenha essas posições, né? Que exerça os seus ministérios dentro da igreja. Mas vamos lá, vamos nos ater então a esse texto, explicar exegeticamente, a partir dessa perspectiva cultural e gramatical, o que de fato esse texto quer dizer. Porque numa leitura leiga, professor, a gente entende aqui o seguinte, a mulher deve ficar em sujeição. A mulher, ela deve ficar em silêncio. Não permito que ela exerça autoridade sobre o homem, aqui, aparentemente, colocando o homem acima, hierarquicamente acima da posição da mulher dentro da igreja. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, analisar a gramática aqui envolvida, as palavras envolvidas e a cultura em si. Né? Eu lembrei agora de uma frase do Aristóteles, né? Porque muito desse tipo de mentalidade foi arrastado dentro da cultura grega. O Aristóteles falava que uma mulher não era perfeita porque ela não era um homem. Tá? Então, essa questão da distinção qualitativa já vem lá de trás, da cultura grega, que foi enfiado, na verdade, dentro desses textos. Então, é importante a gente ter uma noção disso. Esse texto é um texto complexo, a gente até fala que o pessoal gosta de usar como texto áureo para quem quer restringir a mulher. E a gente vai andar por ele. Eu gostaria de ler só uma frase do Herter France, que agora, recentemente, a editora Vida Nova lançou um comentário de Lucas dele, né? E ele diz o seguinte sobre esse texto. Ó. Temos que admitir que sabemos muito pouco sobre as circunstâncias da carta e que há muitas características obscuras ou ambíguas no argumento para permitir que qualquer exegese alegue ter proferido a última palavra. O problema do complementarismo em relação a isso é que ele acha que ele tem a palavra final e ele acaba sendo dogmático em relação a isso, porque ele entende que essa tradução é a tradução definitiva. Então é importante nós entendermos que quando a gente já lida, num primeiro momento, com o verbo permitir, e aí surge uma questão. No início eu destaquei que o complementarismo entende que isso é uma restrição universal. E aí é importante eu destacar que o igualitarismo entende que isso
é uma restrição local e não universal. Então, ele não tem alcance universal, e sim alcance local, devido a uma situação que está acontecendo na cidade de Éfeso, tá? Aonde Timóteo, para quem foi interessado a carta, era pastor. É o curioso que ele, quando começa essa carta, normalmente Paulo tem uma forma de começar as cartas mandando saudação, cumprimentando a igreja. Se você começar a ler essa carta, você vai ver que no versículo 3 do capítulo 1 ele já começa a bater nas heresias, começa a falar dos erros. E se você ler toda a carta, vai ver que ele está lidando com um problema de heresia na igreja. Então ele dispensa toda aquela abertura light dele e ele já começa a falar dos erros que estavam ocorrendo lá. Então, o termo aqui, epitrefo, tá, na verdade, tá, que é o termo permitir, a gente precisa saber o que dele. De todas as ocorrências que tem nas cartas paulinas, não existe nenhuma utilização desse termo por Paulo que tenha abrangência universal. Nenhuma. Outra questão, se fosse abrangência universal, era importante que Paulo trouxesse no imperativo. Tá? Não é uma ordenança. Então, é um ponto. E ele está, na verdade, no presente do indicativo da língua grega, que tem uma característica que é aspecto verbal. Tá? Os aspectos verbais, né? Tá? Então, é importante que nós possamos pensar. Howard Marshall, um erudito que acho que faleceu em 2012, né, de grande expressão, é ele que substitui F.F. Bruce na cadeira em Aberdeen, e tem muitas obras escritas por ele, e ele escreve um comentário para 800 páginas sobre as pastorais. E por causa dessa questão de estar no presente indicativo, ele entende que uma tradução mais interessante seria: não estou permitindo, agora, nesse momento, por causa de questões circunstanciais. Então, agora eu não estou permitindo. Por isso que Paulo teria usado o presente do indicativo e não o imperativo, na verdade, uma ordem. Tá? Então, é um dos aspectos importantes, tá, que a gente precisa dar uma olhada. Se você pegar uma Bíblia interlinear online e você clicar nesse verbo, você pode pegar todas as ocorrências e procure as ocorrências nas cartas paulinas e ver se você encontra algum uso desse verbo de abrangência, tá, universal. Esse é um ponto. Essa questão, professor, antes me permita, né, a interrupção, peço desculpa por interromper o raciocínio, mas é interessante a gente perceber essas questões específicas da carta. Trata-se de uma carta chamada de Epístola Pastoral, direcionada a uma pessoa, em orientação à atividade que ele exercia naquele momento como líder da igreja, como pastor, né, da igreja em Éfeso. Então ele aborda, assim como quando nós analisamos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós precisamos identificar as questões que dizem respeito especificamente à situação encontrada em Corinto, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, especificamente a Éfeso, a carta que ele escreve aos Gálatas, especificamente a situação encontrada às igrejas da Galácia, não obstante a gente entender que existem parâmetros ali que nos levam ao estabelecimento de doutrinas, algumas características elas são aplicadas especificamente àquela situação enfrentada ali. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, nós percebemos que existe uma questão de divisão ali, né? Existe uma divisão na igreja e que Paulo trata aquela questão pontualmente. Dali, nós conseguimos até extrair, num contexto mais geral, a questão da unidade, que a unidade cristã ela é tratada em outros textos bíblicos. E muitas vezes nós encontramos questões específicas em textos específicos também. Então, quando nós olhamos aqui para Timóteo, assim como o senhor mencionou, toda vez que Paulo se utiliza dessa expressão, ele está fazendo essa utilização dentro de um contexto específico. Eu acho bastante interessante que a gramática utilizada aqui no presente do indicativo, dentro desse contexto, dá exatamente essa ideia. Eu falo, olha, aí está acontecendo um problema assim e eu não permito, então, que a mulher ela fale ali dentro desse ambiente, dentro desse contexto. E dentro da comunidade de Éfeso, muitos cristãos, antes de se converterem a Cristo,
se davam a práticas do culto idólatra, principalmente relacionado à figura de Ártemis ali, que era cultuada na cidade de Éfeso. E se tinha características específicas dentro desse culto. As mulheres agiam de uma determinada maneira que, trazendo para dentro do ambiente da igreja, aquilo acabava trazendo uma certa, uma certa confusão. Então, a orientação de Paulo aqui a Timóteo nos parece que leva a ele identificar essa situação e aplicar essa medida corretiva dentro desse ambiente específico, não trazendo isso como uma regra geral para as igrejas, mas uma regra específica para aquele contexto, para aquela situação. Certo. Então, é importante a gente ter essa perspectiva, então, que Paulo está tratando, na verdade, de uma questão local. Tá? A gente achar que as religiões pagãs não traziam influências, tá? É até simplicidade da nossa parte. Porque quando você citou a Carta de Coríntios, por exemplo, Corinto era uma cidade conhecida pela essa questão da imoralidade. E isso você evidencia em 1 Coríntios. Em relação a restrições locais, tem a questão do uso de véu e outras, que você vê que é local. Sim. Ninguém hoje que lê acha que aquilo vale para hoje. Exatamente. Tá? Porque a mesma medida que a gente aplicaria ao texto de Corinto deveria ser aplicado aqui a Timóteo também. Então, esse é o ponto que a gente precisa lidar com isso, que é uma restrição, porque tem autores que abraçam de tal forma isso como uma questão universal, que eles acabam rejeitando a autoria paulina dessa carta, porque eles entendem que o que ele está dizendo, então, aqui, entra em contradição com a forma que ele elogiou Febe, que, aliás, Romanos 16, tá? Um monte de elogio às mulheres e ao ministério delas, atividades dela. Então, acabam rejeitando a autoria paulina por causa desse tipo de coisa. Mas é possível conciliar a autoria paulina com uma aplicação desse texto no âmbito local por causa de excessos que estavam ocorrendo. Antes da gente avançar nesse versículo, você só citar, em relação a esse mesmo versículo, uma frase do Stanley Porter, tá, sobre o versículo 12. Ó. Vários fatores dentro do argumento e desenvolvimento da carta de Paulo levantam questões interpretativas, que estão longe de serem claras e autoevidentes, especialmente no 12. Essas questões desafiam a certeza da nossa interpretação desses versículos e nosso uso deles para determinar o relacionamento de gênero e autoridade. Então, o ponto, na verdade, é que em textos complexos não dá para você simplesmente ser dogmático em relação a essas questões. É o que esses autores estão falando e por isso eu fiz questão de poder trazer isso à tona. Outra questão, saindo do verbo, tá? E essas características que a gente acabou citando em relação a isso aí, inclusive tem traduções americanas que já trazem dessa maneira, não estou permitindo, tá? No momento, né? Aí surge, a mulher, já surge o termo mulher, na verdade, e o que é importante a gente entender aqui, que mulher aqui é singular, tá? Não está no plural. Às vezes você pode estar pensando que mas ele está falando sobre o gênero, só que se você pegar a leitura desde o versículo 8, você vai observar que até chegar no 12, ele estava usando mulher no plural. E aí ele para de usar mulher no plural, no 12, e usa no singular. E se você olhar homem no mesmo versículo, está no singular também, não está no plural. Então tudo isso tende a apontar que esse tipo de restrição está ocorrendo especificamente em relação a uma esposa, tá? E um marido e um homem, tá? Através de excessos que estavam ocorrendo na igreja. E a gente vai poder elucidar isso à frente de forma mais clara. Agora, o curioso de tudo isso, que é singular e não é plural, é que às vezes você se depara com os léxicos e eles trazem as deturpações em fontes que eles são que a gente não esperaria. Por exemplo, a Sociedade Bíblica publicou, tá, o léxico do NIDA, na verdade, e quando você vai ler esse texto, tá, ele cita isso, ele já cita tudo plural. Tá? Isso é um afastamento, porque ele é um léxico, na verdade, que tende sempre a
passar por atualizações e essas atualizações nunca, na verdade, acabam refletindo o produto de exegese. Isso parece mais uma concepção em que ele não permite todas as mulheres que ensine, que exerça, tá? Em relação a todos os homens. Mas não é isso que o texto está dizendo. Isso são inferências. Isso, na verdade, não está no texto. Isso foi colocado no texto, porque o texto é singular. Então é algo para se pensar em relação a esse versículo. Por que, de repente, Paulo, que estava vindo citando homens e mulheres no plural, de repente ele resolve mudar para o singular? Então, a ideia de uma restrição local, ela acaba surgindo. Ganha força, né? Sim. Ganha força a partir dessa ideia, até porque quando você percebe que ele está corrigindo as práticas dentro de um ambiente ali de adoração. O povo ele está reunido e algumas práticas estão colocando alguns empecilhos durante a celebração do culto. Eu permito fazer um paralelo novamente com a carta aos Coríntios, porque quando Paulo fala a respeito dos dons, por exemplo, mais especificamente do uso das línguas, né, no culto público, ou até da profecia, né? Falou, se alguém tem profecia, se alguém fala em língua, que a interprete. Se alguém tem profecia, fale 2 ou 3 por vez, né? E cada um no seu tempo, para que não haja essa confusão. Então, isso a gente poderia estabelecer como regra estrita para a igreja de Corinto, ou a gente extrairia isso de uma forma, aplicaria como uma forma geral? Ou aquilo que a gente aplica de forma geral não é especificamente essa regra de falar 2 ou 3, mas é o princípio de ordem no culto que se deve ter. Imagina hoje, imaginando dentro de uma perspectiva moderna, né, o pastor lá pregando, e aí 3, 4, 5, 6 pessoas começam a levantar ali, começar a falar em línguas, começar a profetizar. Então isso coloca altera a ordem do culto de forma a atrapalhar a própria liturgia, a assimilação da palavra que está sendo ministrada ali. E nesse sentido, algumas mulheres ou alguma mulher em específico estava colocando essa desordem ali no culto, está provocando essa desordem no culto, e aí Paulo está orientando, nesse caso aqui, Timóteo, a como lidar, então, com essa situação. Essa questão do ensinar, né? Não está falando de uma relação hierárquica aqui, mas uma relação comunitária de adoração. Então, dentro desse ambiente, é possível a gente identificar aqui que não há uma generalização dessa ordem, dessa ordenança. Não se trata de algo que Paulo coloca aqui, que deveria ser observado e aplicado a todas as igrejas, mais especificamente ali naquele contexto da cidade de Éfeso, em função de uma situação bastante específica que acontecia ali. Todas essas evidências nos levam a entender, tá? E tudo isso aqui colocado no conjunto de toda a carta, em que ele está lidando com a questão das heresias na igreja, nos levam a entender que, de fato, o que ele está falando nesse texto tem uma aplicação local. Mas a gente chega praticamente à metade do versículo, e isso não é o que tem de pior sobre o equívoco, tá? Sobre a interpretação que existe. Então, não permito então, que a mulher ensine. Agora, como a gente já citou anteriormente, em relação a isso, se tem uma força universal, as igrejas que são complementaristas, elas são totalmente inconsistentes, porque se a mulher não pode ensinar porque ela supostamente tem uma fraqueza e tem uma fragilidade mais ampla, se você permitir que mulheres ensinem outras mulheres, você está expondo cada vez mais esse problema crônico que você teria na igreja. Mas o ponto seguinte, na verdade, ele é mais complexo e talvez dentro desse versículo tenha sido um dos pontos que mais tem causado embates, que aí você chega, na verdade, na palavra que é traduzido, pelo menos nas versões brasileiras, quase de forma comum, como autoridade. Autoridade, exatamente. O complexo, queridos, em relação a isso, se você está vindo das cartas de Paulo, lendo elas em grego, você vai perceber que o termo que Paulo usa para autoridade, tá, exousia, esse é o termo tradicional que ele usa quando ele quer falar de autoridade. E quando você se depara com o texto grego aqui de Timóteo,
você percebe que não é exousia, na verdade, tá lá. Tá? O termo que aparece lá é autotem, tá? Autotem, que é um termo que só ocorre nessa localidade. É um rapax legomeno, que nem, ocorre uma única vez e só ocorre aqui. E aí o que ocorre? O que a gente precisa entender sobre esse termo? Bom, como ele é a única referência, a gente vai se perguntar como é que a gente sabe que de fato esse termo quer dizer autoridade? O que os eruditos pesquisadores foram fazer? Eles saíram do Novo Testamento grego e, como é uma carta escrita na língua grega, eles foram para o grego contemporâneo, o grego secular do Novo Testamento. E quando eles passaram, na verdade, a examinar esse termo, eles não encontraram no contexto do Novo Testamento nenhuma ocorrência grega de nenhum autor secular usando essa palavra com sentido de autoridade. Tá? Tem sentido de domínio, sentido de assassinato, usurpação. Tá? Tem tudo isso. Agora, o curioso de tudo isso, que parece que há unanimidade em relação às nossas tradições nacionais e entender isso como autoridade, que parece que as fontes são sólidas. Mas, na verdade, o que é mais surpreendente que a primeira vez no meio eclesiástico em que essa palavra é traduzida por autoridade é no IV século, não na época em que Paulo escreveu. Tá? Então, esse termo ele não tem respaldo, tá, para que você possa estar falando de autoridade. E aí entra uma questão, algumas traduções, assim, traz não exerça autoridade, e tem traduções que trazem não assuma autoridade. Então, essa ideia do assumir a autoridade, alguns complementaristas já têm rejeição em assumir, por quê? Porque, teoricamente, pode dar a ideia que se o pastor passar para a mulher, então ela pode, sim. Poderia. Então, eles são travados na questão de não exercer a autoridade. Só que a questão lexical, tá, ela não sustenta a palavra autoridade aqui e não pode, na verdade, ser a primeira opção, porque ela não tem, tá, nos léxicos esse sentido. Pode-se dizer, ou pode-se interpretar, talvez, então, esse texto, como que as mulheres não é autorizado a exercer essa autoridade ilegítima. Ou seja, não seria uma autoridade legítima. Ele está falando a respeito da ilegitimidade que existe em algumas mulheres que estavam ali se posicionando de forma indevida em função de não terem essa... então não é nem generalizado para a igreja e nem generalizado para todas as mulheres. Exatamente. E o ponto é o seguinte, tem se travado muito nessa tradução autoridade, porque se entende que a autoridade tem o sentido eclesiástico. E aí, quando se opta por outra tradução, ela sai do âmbito eclesiástico. Tá? Que nem, como algumas traduções, domínio, não permite, né, tenha domínio. E aí ela saiu do âmbito, então não está mais no âmbito eclesiástico. Então, a Bíblia Jerusalém, se não me engano, opta por essa tradução, mas assim, no mundo, vamos pegar assim, uma tendência, né? No mundo da fala inglesa, isso é uma tendência, tá? Porque tem se demonstrado que, na verdade, o ensino é por uma questão local, e aí estão se afastando dessa questão. Algumas traduções, depois da palavra autoridade, tem oferecido sobre o homem. Bom, o termo sobre nem aparece, nem tem no texto grego, tá? E algum pode trazer em relação ao homem, tá? Mas o termo, então, é adicionado o termo sobre porque não tem no texto grego. Pessoal, não é teoria da conspiração, tá? Não é teoria. É tentar demonstrar o quanto que os preconceitos, tá, estão inseridos dentro desse tipo de interpretação. E aí você chega no termo homem, novamente, como eu destaquei em relação à mulher, lembrando que aqui está no singular. Lembrando que Paulo estava vindo desde o 8, usando homens e mulheres no plural. E aqui, tudo indica, na verdade, o que ele está fazendo uma restrição local em relação a um homem em particular e uma mulher em particular. Então parece que tudo aponta nessa direção, e não de forma abrangente. Como eu comentei, o Léxico, né, publicado pela Sociedade Bíblica, já traz tudo isso no plural. Eu acho assim, é uma tradução possível, então destaca, faz essa observação, tá, em relação a isso,
e não dogmatiza toda essa questão. Porque essa questão da usurpação ou da forma que a tradução ela é colocada vai levar muitas pessoas a essa compreensão complementarista inconsistente, né? Como o senhor já mencionou. Porque a ideia complementarista é que elas poderiam exercer alguma função, né? Porque elas são iguais de dignidade, mas algumas funções lhes seriam restritas. Quando você olha para esse texto de Timóteo, me parece que a mulher não poderia, então, se essa é a interpretação, né, se a gente analisa de uma forma consistente, a mulher não poderia exercer qualquer tipo de função dentro da igreja, sejam as mínimas possíveis ali. E aí você tem esse problema de inconsistência aí nesse caso com outros textos de Paulo. Aí você cria uma outra problemática, que é Paulo está sendo inconsistente com seus próprios escritos, né? E aí, professor, é o seguinte, tem um outro texto que eu não sei se o senhor gostaria de abordar aqui também, já fazer essa ponte, porque a carta de Paulo a Timóteo ela está dentro de um contexto da cidade de Éfeso. Quando Paulo escreve para a cidade de Éfeso, na carta de Éfeso, ele vai fazer uma menção também em relação a certos deveres conjugais ali. E lá no capítulo 5 e versículo 22, ele vai dizer, de Éfeso, ele vai dizer, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Poderíamos inferir que esse texto aqui, ele está dentro desse contexto cultural e específico, em que Paulo acaba encontrando ali dentro da comunidade de Éfeso? É uma carta que tem que ser lida junto com Timóteo, porque você tem um contexto da mesma localidade, tá? Para que a gente possa analisar devidamente isso aí. Então, acho que é um texto que a gente precisa ter à nossa frente. Okay? Agora, eu lembrei de uma fala do F.F. Bruce. A Vida Nova publicou um comentário dele de Gálatas agora, recentemente, e o Bruce... Não sei nem o que falar, né? Um catedrático de primeira linha, e ele era igualitário. Tá? Talvez poucas pessoas saibam disso. E ele tem uma fala nesse livro muito interessante, quando ele comenta Gálatas 3:28, quando fala que não há mais homem nem mulher em Cristo. Uhum. E ele fala uma coisa sobre esse versículo que a gente está vendo em Timóteo. Ele fala o seguinte, que quando você for ler Timóteo, esse texto, você tem que ler de Gálatas para Timóteo. Porque ele diz que as pessoas tendem a ler Timóteo para Gálatas. E aí muitos alegam, não, mas para aí, isso aí é uma colocação soteriológica. É soteriológica, mas é eclesiológica também. Tem peso eclesiológico. Então, só para que a gente possa entender que tem vários textos, que nem esse citado aí, que eles se travam na realidade em relação a isso. Tá? E quando... É que a gente acabou tomando um tempo só para falar do 12, e ainda nem fechou. Pois é verdade. Tá? Porque eu queria falar a última coisa desse versículo e a gente talvez, você pode imaginar que a gente fez muitas críticas, né, a algumas traduções, mas a gente precisa trazer um elogio a uma tradução em relação ao final desse texto. Que aliás, eu não li no começo, né? Eu omiti o versículo número 15, né? Não, aqui não, mas é o final do 12 mesmo, tá? Tá. Tá o final do 12. E eu queria, aqui a palavra assim, ó, e estejam, porém, em silêncio. Tá? Pessoal, quando você se depara com esse texto em grego, sipaô é a palavra comum que Paulo usa para silêncio. E quando você olha aqui, não é essa palavra que está aqui. É a palavra resíquia. Tá? E aí, traduz-se por silêncio. Mas essa palavra não tem o significado de silêncio. Se você pegar o léxico, tá? Se você pegar o léxico dos mais antigos, fugiu, tá? Do Tyre, o léxico do Tyre, que ele é do final do século XIX. E você acessar ele online, por exemplo, tá? No Bible Hub, que é um site muito bom em inglês, e você clicar nesse termo e você pegar as definições, quando chega no final da definição desse termo, ele diz o seguinte,
essa palavra não deve ser traduzida como silêncio. Ou seja, não é um silêncio absoluto. Não. Mas poderia ser uma calma ordeira, uma... Sim. E o interessante é que a nova NVI, a 23, traduz isso por quietude. Interessante, né? Tá? Bem Então, ela traz por quietude, que é uma tendência que ocorreu já no mundo da fala inglesa em relação. Porque isso aqui não está falando de um silêncio absoluto. Não está falando de um silêncio absoluto. Está falando de calma. Tá? E aí aponta para mais uma questão, que estava ocorrendo uma turbulência na igreja, oriundo de algumas mulheres, tá? Talvez de uma específica, tá? E aí ele pede calma. Agora, o curioso é assim, aqui está falando de mulher, e aí opta por silêncio. Mas se você pegar 2 Tessalonicenses 3,12, e lá está falando de homens. E aí fala, inclusive, assim, quando fala dos homens, algumas traduções trazem assim, trabalhem calmamente. Acho que a NVI, se não me engano, traduz trabalhem arduamente, mas árduo não é uma possibilidade, porque é a mesma palavra, é a palavra resíquia, tá? Que está lá. E, na verdade, a melhor tradução lá para Tessalonicense, trabalhem calmamente, tranquilamente. A NVI ela traz exatamente isso aqui. Essa versão ela vai dizer exatamente isso. Que as tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Interessante que a Tessalonicense é a mesma palavra. Por que parece que o tradutor ele está focado no gênero, quando ele escolhe as palavras? Então, a NVI já optou aqui por quietude, que é essa ideia não do silêncio absoluto. Então, aqui não está dizendo que as mulheres não podem falar. Então, é algo que a gente precisa estar olhando nas traduções. Só que quando você pega nas traduções brasileiras, praticamente, quase todas optam por silêncio. Tá? Eu acho que está faltando um pouco mais de diligência em relação à escolha de terminologia, tá? Em relação a isso. Então, o 12, esse é o ponto para a gente dizer que esse texto, na verdade, ele está tratando com uma questão muito específica. E aqui, silêncio não é uma opção. Não é opção porque Paulo tinha outras palavras que ele poderia ter usado se ele quisesse silêncio absoluto. E não é isso. Então, uma coisa que a gente precisa desmistificar, e a gente precisa quebrar na mentalidade do leitor das Escrituras, que aqui silêncio não é uma alternativa lexical, tá? Para esse termo, para a gente possa compreender melhor, porque Deus fala através da sua palavra. Mas se um tradutor ele tiver essa dificuldade de conseguir transmitir o sentido real do que o texto na língua original falou, isso afeta o leitor, porque o leitor passa a ter uma percepção incorreta, assim como tem ocorrido para ter esse entendimento que esse texto trata de uma restrição universal. E essas traduções, tem até a máxima, né? Tradutor e traditore, né? Todo tradutor é um traidor, no sentido em que muitas vezes ele acaba impondo ali um ponto de vista. Ao invés de ele traduzir simplesmente, o que ele faz? Ele acaba interpretando. Aliás, a tradução muitas vezes envolve essa interpretação, e a interpretação ela vai depender do viés. E muitas vezes essa parcialidade acaba, infelizmente, afetando. Nesse texto, professor, a gente pode entender, então, né, que existe uma questão pontual, uma questão cultural específica da igreja de Éfeso que precisa ser considerada para quando a gente se aproxima desse texto. A gente precisa entender que a palavra autoridade, essa rapax legomena, que aparece ali, ela precisa ser analisada com muita calma, né, com muita parcimônia. Você não pode ir direto para o texto impondo o sentido de autoridade, porque ela acaba carregando ali um sentido diferente, até porque quando se trata de autoridade especificamente em outros textos, a palavra é outra. Né? E terceiro, essa questão do próprio silêncio, né? Dessa opção pelo tradutor por colocar ali a palavra silêncio, que na medida em que a palavra no grego utilizada ali
parece não implicar exatamente nesse silêncio absoluto, uma vez que em outros textos em que se utiliza a mesma palavra, isso é traduzido de uma outra forma. Sim. Né? O que nos leva a entender que nesse texto aqui que Paulo escreve a Timóteo, não há uma orientação geral a que as mulheres fiquem em silêncio absoluto, mas que essa situação específica ela seja tratada desta forma, dentro de um contexto específico, uma situação específica que estava sendo apresentada nessa igreja, que pode ser abordada e analisada dentro desse mesmo contexto até aquela interpretação que ocorre na carta que Paulo escreve ali também aos Efésios, né? Eu acredito, professor, que tenha ficado bastante claro nessa questão, a partir da análise desses termos, né, que são utilizados aqui, principalmente no versículo número 12, que nos levam a uma compreensão, muitas vezes, diferente daquilo que normalmente é ensinado aí nas igrejas. Né? Algumas igrejas complementaristas que vão ser, na aplicação prática, inconsistentes com a teoria, porque eles acreditam nessa complementaridade, que algumas funções são possíveis, mas se levada dentro de uma interpretação restritiva, que é a visão que eles têm de 1 Timóteo capítulo 2, eles acabam sendo inconsistentes com isso, porque não deveriam permitir nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de trabalho. Olha, quando a gente se lida com essas realidades, tá, examinando os textos, e olha assim as traduções que a gente tem disponíveis, eu particularmente me recuso, na verdade, a crer que uma sociedade que nem a sociedade bíblica possa ter uma agenda misógina, tá? Não é possível, tá? Isso. Mas por isso que a pesquisa, né, textual, por isso que a teologia precisa se desenvolver, para que a gente possa melhorar, na verdade, esses textos. Recentemente eu disse que quem lê uma tradução da Bíblia não está lendo a Bíblia, está lendo uma tradução. E entre os dois existe uma grande diferença. O texto inspirado, o texto divino, que é inspirado e inerrante, é o texto original. Tá? O que nós temos são boas traduções, mas são traduções que não são perfeitas e elas podem melhorar. E o nosso foco, né, aqui na Secretaria de Educação é trabalhar um pouco essas coisas, essas questões, para que cada vez o que Deus tensionou dizer através da sua palavra chegue mais vezes ao leitor, né, da Bíblia através dessas traduções. Até porque, ainda que a intenção não seja misógina, a aplicação prática que se faz a partir dessas traduções acaba levando exatamente para uma condição de misoginia. Uma vez que você impede as mulheres de exercerem certas funções dentro da igreja, você está fazendo uma predileção por gênero, pelo gênero masculino. E desconsiderando toda a construção sócio-histórica que foi feita ao longo do tempo em relação ao silenciamento da mulher. Então, o silenciamento da mulher ela não é uma realidade bíblica, mas é uma construção teológica que vem sendo feita e replicada ao longo da história da igreja e exposta nessas traduções, né, que tem essa preferência, que colocam essa preferência, que muitas vezes nos levam a esse beco que a princípio parece sem saída, mas quando você se debruça nos originais, você percebe que a coisa não é bem assim. Olha, a gente quer realmente que tudo isso possa melhorar, né? Eu estava lecionando no seminário de um dos diretores da Sociedade Bíblica e eu apontei para ele, por exemplo, um erro de tradução que existe em Hebreus 12:17. A gente examinou junto o texto grego e ele reconheceu realmente que estava errado. Isso já faz mais de ano. Tá? Todas as Almeidas estão com esse texto errado. Tem várias outras traduções que esse texto está traduzido de forma correta. A gente espera que, levando isso até eles, possa ser que, né, com o tempo, isso tudo possa ser melhorado e a gente possa ter um ganho. Tá? E só para a gente já ir fechando, eu gostaria, assim, de todas as pessoas que puderem assistir, né, e se tiverem acesso a esse material,
que você possa, de fato, estar compartilhando nas suas redes sociais quando esses vídeos forem liberados, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informações. E falar também para vocês que fiquem atentos aos sites da Secretaria de Educação, para que logo a gente vai estar lançando, né, mais cursos sobre o Ministério Feminino. Se você, né, tiver interessado nessa pauta, tá, venha estudar conosco, né, porque o objetivo da Secretaria é poder levar esse tipo de conhecimento até você e esperar que, de fato, esse tipo de conhecimento possa ser libertador em relação a isso. E pontuar que isso não tem nada a ver com feminismo. Tá? Isso é uma tentativa, aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos já funcionou, de resgate dos ensinos das escrituras e dos ensinos da que a gente chama de paleoortodoxia, que é o ensino, na verdade, da igreja primitiva em relação a esse tema aqui, tá? Dentro dessa área especificamente. E deixar sempre alerta que a Secretaria de Educação, né, está aberta e disponível. Qualquer questionamento que possa surgir através desse vídeo, quando ele for pautado nos canais específicos, você pode mandar questionamento, pode entrar em contato e que a gente vai ter o maior prazer de poder fornecer, inclusive, fontes, tá? Fontes para vocês em relação a essas pautas. Eu acho que esse é um ponto importante, porque toda essa discussão, ela não se baseia no nosso ponto de vista. Ela se baseia a partir de pesquisas realizadas, de fontes confiáveis, de autores que já abordaram essa questão, que muitas vezes não são divulgados aqui no Brasil, né? Exatamente por conta dessa pauta que se coloca aí. E dizer que, obviamente, a gente gostaria de manter esse diálogo aberto. Se há algum pensamento divergente, que nos traga também evidências, nos traga fontes que vão desacreditar aquilo que nós acabamos de falar aqui, para que o diálogo ele fique aberto e a gente possa refutar. Refutar a ideologia é meio que um caminho em que você tem várias saídas. Quando você fecha uma, se abre outra. Por isso que nós restringimos a nossa conversa aqui a questões textuais, né, de interpretação, questões lexicais, questões exegéticas e inclusive as questões da interpretação que se fez desses textos ao longo de toda a história da Igreja Cristã. A Igreja Cristã não começou há 10, a 20, a 30 anos. A Igreja Cristã ela já tem aí 2.000 anos, quase 2.000 anos de caminhada. Então é necessário que a gente tenha a intenção e a disposição de enfrentar esse caminho, de analisar esse caminho e compreender à luz daquilo que o texto bíblico diz, não do que as traduções às vezes passam a ideia. Bom, meus queridos, nós mais uma vez chegamos aqui ao final desse nosso bate-papo, né? O nosso tempo já se foi aqui e o nosso desejo é que isso seja realmente proveitoso para a sua vida, para o seu ministério, para que essa questão ela possa, como o professor Antônio disse, sair desse ambiente aqui, né, desse bate-papo e chegar aí a outras pessoas de forma a ganhar corpo suficiente e que essas questões elas possam ser revistas, assim como em outros ambientes, como o americano aqui, por exemplo, isso já foi resolvido, que nós possamos, num ambiente brasileiro, aqui da teologia brasileira, também repensar todas essas questões. Professor, valeu, obrigado, Deus abençoe, e se o senhor quiser as suas palavras finais, fique à vontade. Eu gostaria de deixar um desafio para vocês que estarão assistindo esse vídeo, né? Se você gostou, né, do que foi o trabalho que está sendo feito aqui, do que a gente fez, faça seus comentários, tá? E a gente quer fazer outros programas iguais a esse, tá? Tem um projeto que a gente tem de levar isso para frente. Quais são os textos que você gostaria de ver comentado aqui? Tá? A gente tem um projeto, inclusive, de tratar com Gênesis 1 e 2, mostrar que não existe hierarquia em Gênesis 1 e 2, tá? Os verbos lá é tudo plural, pessoal. Tá? Então, mande uma mensagem para a gente, mande um recado. Quais textos você gostaria nos próximos podcasts ver comentado aqui e a gente vai poder estar aqui para poder, na verdade, estar trazendo cada vez mais informações para vocês. Deus os abençoe grandemente. É isso aí. Então fica
aqui o nosso desejo, né, para que outros encontros como esse aconteçam, e agradecendo aqui a Secretaria-Geral, a Secretaria Estadual, disponibilizando o espaço para que nós possamos abordar toda essa questão aqui. Abraço a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade.